18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos no melhor mix do Brasil. Agora no programa 18 horas até às 7 da noite. As principais notícias do dia para você. Comigo aqui, Karime Leão e Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Karime Leão, sextou. E sextou para você também, que vai ficar aqui com a gente até às 7 horas da noite. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. Setor de transporte fluvial de cargas no Amazonas já acumula mais de 20 milhões de reais em prejuízos com ataques de criminosos. Em Itacoatiara, a população denuncia o aumento da violência pela disputa do controle do tráfico de drogas na região. Sindicato dos Professores e Pedagogos decide na próxima semana sobre a 4ª greve de profissionais da Secretaria de Educação do Amazonas contra o governador Wilson Lima. E a visita do presidente Bolsonaro em Manaus e as vaias contra Wilson Lima. O governador teve que cancelar seu discurso durante o evento. 18 horas. Esses são os principais destaques e muito mais notícia para você na edição de hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, aqui no programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Começamos o programa falando sobre o aumento de crimes no Amazonas. A crise na segurança pública causou o aumento da violência também nos rios do estado. Escuta essa informação. Em 2022, e o ano ainda nem acabou, tá? O que acontece? O setor de transporte fluvial de cargas no Amazonas já acumula mais de 20 milhões de reais em prejuízos provocados por ataques dos chamados piratas dos rios. E a informação é oficial, é do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas, o Sindarma. Karime, o sindicato inclusive alerta sobre as ameaças e agressões físicas contra marinheiros e outros profissionais que trabalham nas embarcações. O ataque mais recente foi no dia 12 de setembro contra um comboio que transportava combustível para a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Este foi o segundo roubo de combustíveis somente neste mês, provocado pelas quadrilhas que dominam os rios da região. E segundo o vice-presidente do sindicato, Madison Nóbrega, esse cenário todo de crise na segurança pode gerar problemas de abastecimento de produtos de primeira necessidade, principalmente de combustível, nos municípios do interior. Eu conversei com o coronel Amadeu Soares, que avaliou essa situação de violência nos rios do estado. Vamos ouvir o que ele disse. O crime, ele aí olhou a oportunidade, né? Eles viram a fraqueza, a falta de atitude, de operações, de prisões, enfim, de uma ação contundente do estado do Amazonas contra os criminosos que atuam na pirataria nos nossos rios, não só no Solimões, como também no Negro, como também no Rio Madeira, como também no Rio Amazonas. E não vou nem falar aí Purus, entendeu? As outras caras que são um pouco menores. Mas o fato é que não há nenhuma ação do governo, da segurança pública para se evitar esse tipo de crime no estado do Amazonas. E está aí o resultado. Os prejuízos só vão se acumulando, e nós, em vez de vermos atitudes para barrar esse tipo de crime, nós estamos vendo os policiais sendo empregados para uso político no interior do estado. Isso está acontecendo efetivamente aqui no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então aí o coronel Amadeu Soares, que falou de vários prejuízos e ele falou também sobre as ações efetivas que deveriam ser tomadas para reverter esse quadro de violência no estado. Eu citaria duas ações. A primeira seria a implantação de mais um filtro, né? Que nem tem a base Arpão, teria que ter uma outra base mais próximas aqui de Manaus, para que não deixasse tão deserto e tão sem ninguém os nossos rios. E a segunda ação era uma investigação séria
para ver quem é que está por trás desses piratas, quem é que está dando sustentação para eles e retirar esse pessoal de circulação. Porque, na minha opinião, isso daí, se investigar, vai aparecer coisa mais grave. Você está ouvindo 18 horas. A situação chegou ao ponto da população de Itacoatiara denunciar para o 18 horas o aumento de crimes no município. No último fim de semana, um vereador chegou a ser baleado no município. Mais um crime que só faz aumentar a sensação de insegurança na cidade. E um vídeo que anda circulando nas redes sociais e também em aplicativos de mensagens, mostrando inclusive homens armados intimidando moradores enquanto caminham pelas ruas de Itacoatiara. Bom, o motivo desses vídeos: 2 grupos do crime organizado disputam aí o controle do tráfico de drogas na região. A situação mostra mais uma vez a crise na segurança pública do estado do Amazonas. Isso apesar do anúncio feito pelo governador de investimento de mais de 280 milhões de reais para o programa Amazonas Mais Seguro. A população continua sendo refém de criminosos. E o repórter Hector Silva traz mais informações sobre o assunto. Itacoatiara, município localizado cerca de 175,89 quilômetros de Manaus, pertencente à região metropolitana, um dos 3 municípios mais populosos do Amazonas, terra da pedra pintada e agora do descontrole. Esses últimos dias aqui em Itacoatiara tá tipo aquela cidadinha de faroeste, uma situação que se encontra a cidade, não dá para entender. O que vem acontecendo, tem bandidismo, roubo, assassinato. A única coisa que eu posso dizer é que a cidade está muito violenta. Agora eu estava vendo que mataram mais um. Os áudios que você acabou de ouvir são de moradores que decidiram não se identificar por medo de represálias. Segundo pessoas ouvidas pelo 18 horas, o crime organizado está dominando a cidade. Há comerciantes, inclusive, que estão contratando segurança armada particular para não prejudicar tanto os seus negócios. Eu contratei, eu tenho segurança até as 5 horas da manhã, da madrugada, para deixar segurança para os clientes, para mim, para minha família. Procurado pelo 18 horas, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas não respondeu o que está sendo feito para acabar com a onda de insegurança. A polícia não respondeu o que está acontecendo porque desde o surgimento do 18 horas, há 4 anos atrás, foram pouquíssimas as vezes que a produção teve retorno. Mas um morador explica o que está acontecendo na cidade. Eu tenho um senhor que trabalha aqui comigo, que ele já teve que sair da rua dele, diz que está deserta a rua por causa de violência, por causa de briga de tráfico. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 8 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E nova pesquisa eleitoral feita pela Datafolha indica a retomada da preferência do candidato Lula. Bom, estagnação de Bolsonaro e também da terceira via. Cadu, conta pra gente mais sobre essa pesquisa. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Karime, a pesquisa Datafolha não indica a vitória de Lula no primeiro turno, embora ele tenha 50% dos votos válidos. Mas a pesquisa aponta uma diferença agora de 14 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro. Na pesquisa estimulada, Lula tem 47% dos votos. Ele cresceu 2% em relação à última pesquisa na semana passada. Ou seja, Lula voltou a crescer de forma progressiva, ao contrário de Bolsonaro, que tem 33% das intenções de voto, o mesmo resultado da pesquisa anterior. Ou seja, Karime, de acordo com o Datafolha, Bolsonaro perdeu o fôlego às vésperas do primeiro turno, apesar da turbina do pacotão, que foi o Auxílio Brasil a R$600, a redução do preço dos combustíveis, o Vale Gás, o voucher para os caminhoneiros, taxistas, enfim. Esses programas todos aí não estão ajudando Bolsonaro a se projetar. Com relação à terceira via, Ciro Gomes caiu de 8% para 7% e Simone Tebet manteve os 5%. Para o Datafolha, Ciro Gomes e Simone Tebet estão tecnicamente empatados.
Soraya Tronic, a candidata do Imposto Único, tinha 2% e agora tem 1%. Karime, o Instituto Datafolha divulgou hoje, sexta-feira, um adendo aí à pesquisa que foi divulgada ontem, dando uma lupa sobre a campanha do voto útil, assunto que a gente falou ontem aqui no 18 horas. 11% dos eleitores disseram que podem mudar de voto para presidente da República para que o candidato que estiver na frente das pesquisas vença no primeiro turno. 86% disseram que não vão mudar de voto e 2% estão indecisos ainda. Nesse grupo de 11%, Karime e Artemisa, 21% são eleitores de Ciro Gomes e 22% são eleitores de Simone Tebet. Ou seja, Karime, a terceira via está sob o forte ataque, principalmente dos eleitores de Lula, que estão mobilizados naquela campanha do vira-voto, que a gente falou também. Mas a gente reforça o que foi falado. É legítimo, faz parte do jogo eleitoral, mas não pode ser coação, não pode ser antidemocrático. Importante a gente ressaltar isso aí. E amanhã, Karime, teremos debate na TV. Então se prepare aí, pegue a pipoca, porque vai ser lá no SBT e na CNN a partir das 6h15 da tarde, ao vivo, horário de Brasília. Bolsonaro e os principais candidatos da terceira via estão confirmados. No caso, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic. O ex-presidente Lula realmente não vai participar do debate, viu, Karime Artemisa? Então, é muito provável que Bolsonaro abra sua caixa de ferramentas e use chumbo grosso contra Lula, mesmo na ausência dele. Mas eu estava pensando outra coisa aqui, Karime Artemisa. Esse vai ser o momento mais importante para Ciro, para Simone e para Soraya, de tentarem mostrar que são importantes nessas eleições. Vai ser a hora de eles defenderem que eles são importantes nessa campanha e que são contra o voto útil, né? Eles precisam usar esse momento para trazer de volta o eleitor indeciso e, mais uma vez, mudar o rumo das eleições, a exemplo do que aconteceu no debate da TV Band. Eu, pelo menos, vou esperar bem mais da terceira via do que assistir a briga de Bolsonaro sem Lula, porque a gente já sabe mais ou menos o discurso que Bolsonaro vai usar. A surpresa vai vir provavelmente da terceira via. A gente procurou a assessoria do PT, Karime, que informou que Lula vai estar em São Paulo amanhã, mas cumprindo compromissos de campanha. Na segunda-feira, o PT está preparando o lançamento de uma campanha chamada Brasil da Esperança, que vai mobilizar artistas e cantores para ajudar a formar uma atmosfera favorável a Lula na última semana de campanha do primeiro turno. Hoje, o presidente Bolsonaro esteve em Divinópolis, em Minas Gerais. A gente falou ontem aqui da agenda dele, que ele está fortalecendo o trabalho dele em Minas Gerais, onde ele está crescendo. Então, ele vem fazendo uso de uma campanha de falas mais ideológicas. Ele está usando o seu pacote ideológico para fortalecer o seu público. Vamos colocar agora um trecho da fala dele, do discurso lá em Divinópolis. Vamos ouvir. Você é alguém da presidência que desrespeita a família brasileira? Você é alguém da presidência que diz que vai liberar as drogas para nossos filhos? Nós queremos a frente da presidência. Quem diz que é favorável à ideologia de gênero? Você quer alguém que não respeite a propriedade privada? Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro em campanha de reeleição lá em Divinópolis. Cadu. Vocês puderam ouvir aí que ele vem fortalecendo o conteúdo ideológico, né? O conteúdo mais baseado pela ala evangélica, a questão da ideologia de gênero, a questão do aborto, pautas aí que são dúvidas aí que sempre permearam o governo do presidente Bolsonaro ao longo de 4 anos. Então ele está trazendo de volta esses assuntos para fortalecer o seu público. E ressalta, né, que lá em Divinópolis foi um evento bastante cheio,
deu muita gente lá na cidade de Divinópolis e ele está fortalecendo esse trabalho de campanha de rua. Ao contrário de Lula, como a gente já falou, ele está diminuindo um pouco, até por questão de saúde, né? Ele está aqui tentando poupar a garganta, o que é muito difícil, mas ele vem trabalhando os grupos sociais e os grupos econômicos. Então, nessa reta final de campanha, tá valendo tudo. Karime e Artemisa. Cadu, e o governo federal corta aí recursos de investimentos para programas de combate ao câncer, atendimento, inclusive, a transtornos mentais e apoio à gravidez. Explica mais pra gente, momento delicado para fazer esse corte, né, Cadu? Exatamente, Artemisa. No ano que vem, o Ministério da Economia vai diminuir bastante o volume de recursos para setores importantes da saúde, como você disse, combate ao câncer, atendimento a pessoas dependentes de drogas, portadores de transtornos mentais e também a Rede Cegonhas, que é um programa bem sucedido que atende mamães e bebês. Tudo isso, Artemisa, é para acomodar o orçamento secreto ao orçamento público, que no ano que vem vai ser aí de 18 bilhões e 400 milhões de reais. E esse recurso do orçamento secreto é gerido pelo governo federal, porém controlado pelo Congresso Nacional. A gente já falou sobre o orçamento secreto, que ele é um recurso aí que vem sendo controlado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para abastecer suas bases eleitorais, enfim. A previsão no orçamento público de 2023 a esses programas é que essas áreas recebam aí 318 milhões de reais. Esse ano, o governo repassou 520 milhões, ou seja, o corte aí vai ser bastante. Isso vai interferir não só no custeio desses programas, mas também nos investimentos. Muitos hospitais que são referência em oncologia no Brasil, no combate ao câncer, pelo menos no ano que vem não vão receber os equipamentos novos. A Rede Cegonha também não vai poder investir em maternidades nos estados, nos bancos de leite humano, nas UTIs neonatal, enfim. Pode haver um apagão nesses setores, Artemisa, e acaba que esses programas fiquem na dependência dos recursos administrados pelos parlamentares, que são as emendas, aquelas emendas impositivas. Então, certamente vai vir uma debandada de gente dos hospitais financiados pelo SUS para cá, para Brasília, para os gabinetes parlamentares, com pires na mão, pedindo recursos aos deputados federais, aos senadores, pedindo para ir para abastecer, para não deixar a peteca cair no custeio desses hospitais tão importantes para todos os brasileiros. E os atendimentos médicos, Artemisa, em áreas remotas da Amazônia, também vão sofrer aí com a tesourada do governo. O Exército e a Marinha, que realizam os atendimentos médicos aos indígenas e também aos ribeirinhos, vão receber no ano que vem 8 milhões de reais, sendo que esse ano o repasse foi de 21 milhões. Ou seja, 16 milhões a menos no ano que vem em relação a esse ano. Muito triste, viu? Artemisa e Karime. Cadu, para finalizar rapidinho, como é que está a situação do piso nacional do salário dos enfermeiros, da enfermagem, Cadu? Karime, hoje teve novidade, viu? Surgiu uma movimentação atípica que vale a pena a gente noticiar. Um senador do PT, o Jean Paul Prats, do estado do Rio Grande do Norte, apresentou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que permite usar os recursos do orçamento secreto, né, que a gente acabou de falar, que é de 18,4 bilhões de reais, para custear o piso salarial nacional da enfermagem, cuja despesa aí anual é de 17 bilhões de reais. Essa proposta teve o apoio da maioria do Senado, viu? O senador Jean Paul Prats conseguiu as 27 assinaturas necessárias e apresentou hoje essa PEC, que deve chegar na próxima semana às mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Claro que essa PEC vai incomodar os parlamentares que fazem uso do orçamento secreto, porque tira deles a capacidade de regar, como eu falei, as suas bases eleitorais. Então vamos acompanhar, Karime e Artemisa, essa proposta aí com lupa, porque deve esquentar os debates em torno do piso salarial dos profissionais da enfermagem nessa reta final de campanha eleitoral. Volto com vocês, meninas. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho.
Boa noite, Cadu. Valeu, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E você segue sintonizado em 100,7 aqui no programa 18 horas. As principais notícias do dia com você até as 7 da noite. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Você está ouvindo 18 horas. A auditoria revela que nenhum município do Amazonas alcançou metas na saúde da criança e em doenças crônicas. A situação crítica nessas áreas foi constatada durante fiscalização de auditoria em saúde do Tribunal de Contas do Estado. O relatório de fiscalização do TCE aponta várias dificuldades enfrentadas pela saúde no interior e também na capital do Amazonas. Vamos aos detalhes na reportagem de Odinei Araújo. A fiscalização do Departamento de Auditoria em Saúde da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas foi para acompanhar o desempenho dos municípios do estado nos serviços de saúde da atenção básica, além da constatação de que nenhum município do Amazonas alcançou metas na saúde da criança e em doenças crônicas. Os auditores do TCE também confirmaram que, em relação à saúde da mulher, apenas 4 municípios cumpriram as metas. Para o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, esse relatório aponta a absoluta negligência dos municípios em relação ao atendimento básico de saúde e revela que o governo perdeu o rumo na gestão da saúde do estado. Quando você tem um governo que não estimula as prefeituras, que não orienta as prefeituras, que não cobra das prefeituras que vacinem as suas crianças, quando você tem um governo federal que não divulga, não usa dinheiro de comunicação, governo federal e governo do estado, que gastam milhões de reais por ano com comunicação e publicidade, mas a gente não tem visto campanha, é só perguntar para o teu ouvinte, a gente não tem visto campanhas do governo federal e do governo do estado em relação à importância da cobertura vacinal. De acordo com o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas, os resultados do indicador da proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza e poliomielite revelam o diagnóstico recente de queda das coberturas vacinais. Nenhum município do Amazonas atingiu a meta fixada de no mínimo 95% da cobertura vacinal nos primeiros 4 meses desse ano. E isso, na avaliação do sociólogo, é extremamente preocupante. Por exemplo, as crianças no Brasil estão voltando a experimentar riscos de ter paralisia infantil, coisa que há mais de 30 anos nós tínhamos superado. O Brasil conseguiu vacinar a população circunvizinha das Guianas até o Chile, passando pela Colômbia, pela Bolívia, etc., pela Venezuela. O Brasil vacinou toda a população circunvizinha para criar uma barreira sanitária. Então a gente conseguiu eliminar doenças como a paralisia infantil. E a paralisia infantil está de volta no Brasil. A coqueluche está de volta no Brasil. A difteria está de volta. A hepatite B está crescendo entre crianças na primeiros 5 anos de idade, porque a cobertura vacinal caiu. Por meio de nota, o Conselho de Secretários de Saúde do Amazonas informou que o relatório reflete a realidade de muitos municípios brasileiros, não só do Amazonas, e que a queda na vacinação das crianças é resultado do movimento anti-vacina e da ausência de campanhas por parte do Ministério da Saúde. Além disso, segundo a entidade, como a população com mais de 35 anos não viu mais nenhum caso de poliomielite, acha que não existe mais necessidade de vacinar. A pandemia também, segundo a entidade, não permitiu que se alcançasse a cobertura vacinal no Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda na área da saúde, familiares de pacientes com comorbidades graves pedem socorro. Segundo eles, a Central de Medicamentos do Amazonas está desabastecida. Ainda segundo as denúncias, muitos pacientes foram obrigados a interromper seus tratamentos por falta de remédios na Central de Medicamento do Estado. A repórter Nathalie Moraes conversou com vários pacientes e traz os detalhes. Um grupo de
de mães de crianças que necessitam de cuidados especiais se reuniu na manhã desta sexta-feira em frente à Central de Medicamentos do Amazonas, no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus, para cobrar a falta de medicamentos essenciais para os seus filhos ao governador Wilson Lima. Há pelo menos 8 meses, o poder público não entrega insumos e medicamentos a pacientes especiais. Rairane Barbosa é mãe do pequeno Emanuel, de 2 anos e 10 meses, portador da síndrome de Lennox, uma encefalopatia epilética severa. Emanuel faz o uso diário de uma medicação chamada canabidiol para controlar as suas convulsões. E mesmo com uma decisão judicial em mãos desde o mês de junho, obrigando o Estado a comprar o medicamento, até agora a Rairane não conseguiu nada. O Emanuel, ele tem 2 anos e 10 meses, ele tem síndrome de Lennox. Síndrome de Lennox são crises epiléticas severas. Se ele ficar sem o remédio, ele tem para mais de 50 crises por dia. Ele faz uso hoje de 5 medicações além do canabidiol. Ele faz uso do Sabril, do Levetiracetam, do Lamotrigina, do Topiramato e do Depaquene. Então, assim, depois de 2 anos e 10 meses, porque ele tem essas crises desde quando ele nasceu, só conseguiu controlar 50% das crises dele através do uso do canabidiol. Então, o canabidiol na vida do Emanuel é essencial. Esse ano ela prescreveu, a gente deu entrada, eu dei entrada em fevereiro pela Justiça, e 1 mês que eu dei entrada, a juíza determinou que o Estado fornecesse, e desde então a gente está na luta aí para receber. A única resposta que eu recebo do Estado é que tá para compra. Desempregada e sem a ajuda do governo do Amazonas para comprar a medicação do pequeno Emanuel, que custa cerca de $150, Rairane precisa fazer rifas para custear o tratamento do seu filho. Aí, como hoje eu não trabalho, eu tô desempregada, tô fazendo rifa, entendeu? Para poder custear esse remédio. Quando as coisas apertam mesmo, aí eu vou lá, faço uma rifa, entendeu? Para poder custear, porque bem pesado fica. Contrariando a afirmação do governador Wilson Lima, que a Central de Medicamentos do Amazonas está abastecida, Lucélia Gomes afirma que já está saturada com a falta de responsabilidade do governador Wilson Lima com a saúde do Amazonas. Já são mais de 4 meses sem itens básicos como fralda geriátrica. Pedindo soluções para a falta de tudo, né? Medicação, equipamento, fraldas, né? Tudo isso nós estamos reivindicando em um geral, porque não é só minha filha que está faltando, não é só um PCD que está em falta, são vários. E não é um mês, entendeu? Fralda geriátrica tem 4 meses em falta. E aí não dão uma solução, não dão uma resolução dizendo que vai chegar sexta-feira, vai chegar dia 20. Não. A coisa está chegando. Estamos aguardando. Sem previsão, entendeu? São as respostas que a gente recebe. E nós estamos já saturada desse tipo de não informação concreta sobre isso, que é um direito dos nossos filhos. Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde em busca de uma resposta às reivindicações da matéria e ao abastecimento da Central de Medicamentos estadual, mas não recebemos nenhuma resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco é destaque aqui no 18 horas a visita de Bolsonaro em Manaus e as vaias contra o Wilson Lima. O governador teve que cancelar seu discurso no evento. É daqui a pouco aqui no 18 horas. 18 horas. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para esse final de semana. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. À noite mesmo, em madrugada, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. E o domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus.
E a Petrobras informou que paralisou ontem a operação de uma das 2 unidades de processamento de petróleo da refinaria Isaac Sabá, no Amazonas. De acordo com a empresa, houve um problema no motor da embarcação contratada para transportar o petróleo bruto de Urucu para Manaus. De acordo com a Petrobras, o atendimento ao mercado de derivados se mantém normal. A empresa ATEM informou que a operação de compra e venda da refinaria de Manaus ainda não foi concluída e que, por isso, ainda não tem o controle ou a operação da RENAM e não pode se manifestar sobre assuntos relativos à refinaria. 18 horas. Domingo agora acontecem vários eventos para encerrar a Semana Nacional do Trânsito. Aqui em Manaus, as ações vão contar com atividades sobre a conscientização. O repórter Hector Silva traz um resumo da semana e a mensagem que o evento traz para a população. Acompanhe agora na reportagem. Iniciada no último domingo, dia 18, a Semana Nacional do Trânsito, que tem como objetivo este ano alertar a população de que fortes emoções como raiva e medo não devem fazer parte do dia a dia do trânsito, se encerra no domingo, dia 25, em Manaus. As avenidas consideradas com tráfego mais intenso de veículos e que registram mais acidentes com mortes em Manaus são as avenidas Cosme Ferreira, José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, Avenida do Turismo e Avenida Brasil na Compensa. Essas estão sendo palco de diversas atividades que levam mensagens de conscientização. Stanley Ventilari, diretor de operações do IMMU, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, explica como acontece a organização das atividades. Essa semana inicia a Semana Nacional de Trânsito de 18 a 25. Então, nesse período, nós teremos várias ações voltadas para o trânsito, de forma que a gente consiga disciplinar, educar, levar informação aos condutores e assim a gente consiga ter um trânsito mais harmonioso na nossa cidade. Segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de janeiro a 9 de agosto deste ano, foram registradas 150 mortes em decorrência de acidentes de trânsito em Manaus. No período, foram registradas 51 vítimas pedestres e, entre janeiro e agosto do ano passado, foram 43 vítimas, tendo pedestres envolvidos. Os principais fatores relacionados aos acidentes, segundo o órgão municipal, são excesso de velocidade, embriaguez ao volante, uso do celular e ultrapassagem indevida. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no programa 18 horas, Sindicato dos Professores e Pedagogos decide na próxima semana sobre a 4ª greve de profissionais da Secretaria de Educação do Amazonas contra o governador Wilson Lima. 18 horas. E a visita do presidente Bolsonaro aqui em Manaus foi marcada por comícios, apoios dos eleitores e vaias contra o Wilson Lima. A rejeição no evento foi tanta que o governador teve que cancelar o seu discurso. O assunto ganhou destaque na mídia nacional. O portal UOL destacou, inclusive, a gestão de Wilson Lima como um governo marcado por colapsos do sistema de saúde na pandemia, crises ambientais, na segurança pública e suspeitas de corrupção. Vamos aos detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Em seu primeiro compromisso de campanha à reeleição como presidente do Brasil em Manaus, Bolsonaro recebeu vaias ao citar o nome do governador e candidato à reeleição no Amazonas, Wilson Lima, apoiado pelo presidente. Todas as vezes que teve seu nome citado, Wilson recebeu uma chuva de vaias da plateia e desistiu de discursar na noite desta quinta-feira. Era só citar o nome de Wilson Lima que o público respondia com uma chuva de vaias. Isso aconteceu de forma marcante enquanto o ex-ministro Alfredo Nascimento, candidato a deputado federal no Amazonas, discursou no palco, citando o governador. Quem nos acompanha pelas redes sociais confere agora nas imagens os momentos de constrangimento de Wilson Lima. Porque ele faz a política do bem.
multidão, além das vaias, gritava "Fora Wilson Lima". Teve gente que levou até mesmo camisas estampadas com a hashtag "Fora Wilson". Leandro, um dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que o povo do Amazonas não aceita mais a falta de gestão do governo Wilson Lima. O povo realmente não te quer mais, pois nem o presidente Bolsonaro, nem os pastores, nem os políticos que citaram teu nome conseguiram reverter. Toda essa polêmica ganhou destaque na mídia nacional. O portal de notícias UOL afirmou que o Amazonas tem um governo marcado por colapsos no sistema da saúde em meio à pandemia de coronavírus, crises ambientais, segurança e suspeitas de corrupção. A matéria citou ainda que no auge das internações por Covid-19, Manaus enfrentou a falta de oxigênio nos hospitais, resultando em mortes de pacientes. Após o comício, Wilson Lima deixou o local sem ser percebido. Já o presidente Jair Bolsonaro deixou a capital amazonense direto para Brasília, onde cumpriu hoje a agenda presidencial e de campanha. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 36 minutos. Você sintonizado aqui em 100,7 até as 7 da noite no programa 18 horas. E agora é a hora da gente falar sobre os bastidores da política local, conversando com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, como a gente acompanhou agora na reportagem da Nathalie Moraes, durante o comício do presidente Bolsonaro aqui em Manaus, Wilson Lima precisou cancelar o discurso que estava programado para ele fazer por causa das vaias recebidas no comício. Isso mostra que a rejeição de Wilson Lima tem aumentado, Artemisa? Karine, não somos nós que estamos falando, né, sobre isso, mas manifestações como essa, né, em que o Wilson Lima do União Brasil foi vaiado durante o comício do presidente Bolsonaro, presidente que é do partido PL. Karine, além disso, as pesquisas apontam, todas as pesquisas apontam o Wilson Lima com a maior rejeição entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas. E não é a primeira vez, Karime, em relação às vaias. Nós já mostramos, inclusive, em outras duas ocasiões, aqui mesmo no programa 18 horas. Uma delas foi na Marcha para Jesus. O governador do estado do Amazonas foi vaiado no Sambódromo. Inclusive, na ocasião, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, tentou ali, reverter a situação, aquelas vaias em relação ao governador do estado. E também teve uma outra ocasião, também no Sambódromo, o evento da Igreja Restauração, o evento Fruto Fiel. O Wilson Lima também foi vaiado nessa ocasião. Além disso, Karime, ontem, inclusive, eu cheguei a comentar que o governador ele tinha optado por não discursar, porque já havia ali comentários de que o movimento de direita, que é contrário ao apoio à reeleição de Wilson Lima, iria vaiá-lo. Mas não teve jeito não, viu? Quando o Alfredo Nascimento, ele que é presidente do PL aqui no Amazonas e é candidato a deputado federal, começou então o discurso dele, e quando ele citou o governador do estado, citou o Wilson Lima, começou então um coro de fora o Wilson Lima. E aí, na vez do Bolsonaro, a manifestação foi ainda pior. Se você estiver acompanhando o programa 18 horas, pelo Instagram e também pelo YouTube, vai acompanhar agora o vídeo durante a fala do presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar então. No dia 2 de outubro. E a decisão tem que ser a melhor possível perto do quadro que você tem à sua frente. Aqui, no estado do Amazonas, eu fico com Wilson Lima pela reeleição.
acompanhamos então a fala do presidente Bolsonaro durante o comício e quando ele anuncia então que ele vai apoiar o Wilson Lima nessa eleição para o governo do Amazonas, inclusive a fala do presidente é até abafada, os gritos, ali desse movimento contrário, pessoas gritando ladrão, assassino, fora o Wilson Lima, enfim. E falando ainda ali do espaço, via Torres, dessa ocasião, Karime, agora mudando um pouquinho ainda dentro do mesmo assunto, o local estava lotado pelos apoiadores de Bolsonaro e também, de Wilson Lima. Eu quero até relembrar aqui que além dos apoiadores de Bolsonaro, tinha sim os apoiadores de Wilson Lima, servidores do governo do estado do Amazonas, servidores da prefeitura e mesmo assim não foi possível conter um movimento aí contrário à reeleição do governador do estado do Amazonas. Eu conversei também com o articulista político Braia Douzani, ele comentou inclusive esse momento, vamos ouvi-lo. O governador Wilson Lima se encontra entre a cruz e a espada. A militância bolsonarista já deixou claro inúmeras vezes que não abraçará os intuitos do governador do Amazonas nessa sua caminhada de reeleição. Então, por mais que sim, uma parte do bolsonarismo fiel irá votar no Wilson, por outro lado, uma outra parte migrará para um outro candidato. Me parece que não será Eduardo Braga, pelo seu vínculo com o PT, Nesse cenário, o candidato Amazonino Mendes talvez ganhe um espaço, O ex-governador vem mantendo uma neutralidade e talvez ganhe muitos votos bolsonaristas, justamente porque o Wilson não consegue abraçar e ser abraçado pelos principais grupos bolsonaristas, e isso será definitivo para o seu projeto de reeleição. 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani. Bom, o que nós vimos aí é que Bolsonaro tem força. Sim, ele tem força. Ele pode, inclusive, ter aí ganhado, ter levado alguns votos para o Wilson Lima, sim. Mas nós vemos que a rejeição, inclusive, do governador é bem maior. Bom, sobre o comício, a organização do evento fala que Bolsonaro levou cerca aí de 30 mil pessoas. Uns dizem que ele ultrapassou a quantidade de Lula, outras reportagens nós vemos que vem dizendo que não. Enfim, o que ficou claro é que o eleitor de Bolsonaro é fiel a ele, não às suas escolhas políticas. Como no caso nós estamos falando aí do governador Wilson Lima. Karine. Artemisa, o governador Wilson Lima, ele tem divulgado na propaganda eleitoral dele melhorias na educação do Amazonas. Os dados divulgados por ele são enganosos? Explica pra gente. Karime, sim, porque essa edição que nós estamos falando, que é do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, precisa de muito cuidado, na hora da interpretação. Então, os estados que adotaram a aprovação automática dos alunos na pandemia, que foi o caso do Amazonas, esses estados subiram os índices, só que de forma artificial. Subiram porque aprovaram automaticamente esses alunos. Aí o governador fala na propaganda eleitoral que o Amazonas está entre aí os 10 melhores da educação no Brasil. Estamos aí em 8º lugar porque os alunos, volto a falar, foram aprovados automaticamente, entende? Mas o que está acontecendo com a educação do Amazonas de verdade é que o Amazonas é o estado do Brasil com as menores médias do ensino médio em língua portuguesa e em matemática. E os dados são de 2021, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Eles foram divulgados pelo INEP, como eu já falei, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. E a verdade é que o levantamento, em geral, posiciona o Amazonas com média abaixo do índice nacional em todas as séries
pesquisadas. Eu estou falando de todas as séries, Karime. No Brasil, a porcentagem de crianças do segundo ano do ensino fundamental que ainda não sabem ler e escrever, nem mesmo palavras isoladas como mesa e vovô, mas que dobrou de 2019 a 2021. E isso acontece aqui também. Em matemática, 2 de cada 10 alunos não sabem somar e subtrair. Mais uma vez, o governador do Amazonas pinta aí um Amazonas numa tela de aquarela em tons pastéis, né, Karime? Um Amazonas que não existe. As pessoas até se perguntam quando assistem a propaganda eleitoral. Que Amazonas é esse que o governador está falando? Só para finalizar, falando agora do candidato Amazonino Mendes, PSDB e Cidadania, ele postou um vídeo da jipada realizada em Manacapuru, onde recebeu apoio, do povo de Manacapuru durante a jipada nesta quinta-feira. Entre as propostas de Amazonino, a interligação dos municípios de Manacapuru e Manaquiri, que vai permitir aí a trafegabilidade nessas regiões sem precisar de balsa. E o candidato Eduardo Braga, do MDB, comentou sobre os projetos, dentre eles o projeto Novo Cidadão. Segundo ele, as famílias dos jovens que estudam nas escolas públicas receberão cerca de R$500 com alimentação garantida e atividades culturais, profissionalizantes e esportivas. Karime. Obrigada pelas informações. Tá aí os bastidores da política local com a Artemisa Gadelha. Você segue sintonizado em 100,7 no programa 18 horas até as 7 da noite aqui no Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus decide na próxima semana sobre greve geral em protesto contra a decisão do governador Wilson Lima de não pagar direitos trabalhistas da categoria. Os profissionais da educação deram até o fim de setembro como prazo para o governo do Amazonas pagar a data base de 11,54%. Segundo eles, apesar das arrecadações recordes e milionárias do Estado, o pagamento dos trabalhadores está atrasado desde março. Segundo o sindicato, esta é a 4ª greve de professores da Secretaria de Educação do Amazonas contra o governador Wilson Lima. Vamos acompanhar os detalhes sobre toda essa movimentação agora na reportagem de Odiné Araújo. Em um comunicado denominado 4ª Greve de Professores da SEDUC contra governador Wilson Lima, o ASPRON Sindical, Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, convoca seus associados para uma Assembleia Geral a ser realizada na próxima sexta-feira, dia 29. O comunicado diz ainda que não há mais tempo hábil para que um projeto de reajuste salarial seja aprovado na Assembleia Legislativa para que os 11,54% da database atrasada desde março seja pago ainda em setembro, uma vez que a folha de pagamento já está fechada. Com isso, segundo o documento, os professores chegarão ao primeiro turno da eleição sem receber o reajuste salarial e, por causa disso, os professores precisam se unir para denunciar aos eleitores o calote do governo do estado contra os professores da rede estadual de ensino, é o que diz o documento. A Assembleia Geral dos Filiados ao ASPRON Sindical, no próximo dia 29 de setembro, encerra o calendário de lutas dos professores e pedagogos de Manaus pelo pagamento da database dos trabalhadores. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça do Amazonas derrubou a lei sancionada pelo governador Wilson Lima, que suspendeu promoções e progressões de servidores públicos do Estado. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado foi unânime e é resultado do processo aberto pelo Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado, o Simpol. E esta tarde a nossa reportagem ouviu o diretor jurídico do Simpol, o advogado Vladimir Botelho, que explica quais são as conquistas dos servidores públicos com essa decisão da Justiça. Acompanhe agora. A conquista foi muito boa. Já atacou a lei complementar
complementar 198, né? E a Lei Complementar 198, ela realmente está em dissonância, né, com o aspecto legal em referência à Constituição Estadual, né? E aí o sindicato entrou com ação para assegurar esse direito à promoção, né? Não é uma deflagração de promoção, é apenas assegurar as promoções que deixaram de ocorrer. É uma decisão ainda que depende ainda de posicionamento. Só que superiores tribunais indicam que, em referência à lei de responsabilidade fiscal, não há impedimento nenhum em relação à progressão funcional. E a progressão funcional, ela é um instituto vinculado a uma lei. Não tem como não fazer com que o servidor seja promovido. Porque senão a incidência futura dos gastos futuros, eles estão rolados para o futuro. Esse daí é um grande problema. Por isso que entramos com a ação para explicar e solicitar no judiciário que tomasse as medidas necessárias em relação à constitucionalidade da Lei Complementar 198. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, não há previsão de chuva para essa noite e madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. A mínima prevista, como eu disse, de 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 39% e 94%. Mix. Vamos agora conferir a agenda para esse fim de semana. Tem feiras de flores e shows nacionais no Amazonas. O cantor João Gomes se apresenta na festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo, no interior do estado. Já em Manaus, Karime, o destaque é o show da artista Lívia Prado, cantando os sucessos que marcaram a carreira de Xadê Adu, aquela cantora dos anos 80. Você é muito nova e não conhece a moça, com certeza. Essa gente nova não conhece, mas são sucessos maravilhosos que, se você escutar uma música, você vai lembrar quem é, com certeza, né, Artemisa? É daqui a pouco, às 9h, no Quintal de Anas, no centro da cidade. Vamos conferir mais a programação para o fim de semana na reportagem de Nathalie Moraes. Começamos a nossa programação nesta sexta-feira com a Feira de Flores de Olambra, que voltou a ser realizada em Manaus. A nova edição da exposição começou na última sexta-feira e segue até o dia 2 de outubro na Praça da Saudade, localizada no centro da cidade, sempre de 9h às 9h. O evento acontece diariamente e tem entrada gratuita. E nesta sexta-feira acontece o especial Xadê Adu no Quintal de Anas, na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. Homenagem da intérprete Lívia Prado, a cantora britânica que criou a bossa, jazz e pop nos anos 80. Os ingressos estão sendo vendidos e o show tem início hoje às 9h. A cantora Ana Canã chega a Manaus com a turnê em que canta músicas de Belchior. O show acontece nesta sexta-feira às 9h no Teatro Manauara. Os ingressos estão sendo vendidos. Manaus conta com o Festival de Donuts nesta sexta e sábado. O evento acontece nas unidades do Pátio Gourmet, na Avenida Djalma Batista, e também no Conjunto Morada do Sol, no Adrianópolis. O festival vai contar com 6 sabores de donuts criados por chefes renomados e tem entrada gratuita sempre a partir das 5 da tarde. Acontece neste fim de semana a festa do Cupuaçu, dos dias 23, 24 e 25 de setembro, com atrações nacionais como João Gomes, Vitor Fernandes e JM Puxado, além de artistas regionais que se apresentam no município de Presidente Figueiredo. Há ainda a programação do concurso Rainha do Cupuaçu. O retorno da festa no município acontece após 2 anos de suspensão por conta da pandemia de Covid-19. O show A Festa do Ano vai reunir Jorge Mateus, Luísa Sonza, Léo Santana e Mateus e Cauã em Manaus. O evento acontece nesse sábado na Arena da Amazônia. A abertura dos portões está marcada para as 8h. Os ingressos estão à venda. Ainda no sábado, o cantor Oswaldo Montenegro se apresenta em Manaus às 10h, com sua nova turnê Lembrei de Nós. O show do músico carioca acontece no Estúdio 5, Centro de Convenções, na Zona Sul.
Fechando a nossa agenda cultural, no domingo acontece mais uma edição da Feira de Economia Criativa. O evento gratuito conta na programação com música, gastronomia e feira geek. A feira acontece no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Zona Sul de Manaus, a partir das 14h. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje, sexta-feira. O dólar encerra a semana em queda de menos 2,06%, cotado a R$ 5,24. O euro fechou em alta de 1,13%, cotado a R$ 5,38. O Bitcoin fechou em baixa de 0,1% aos R$ 99.367. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,91% e encerrou o dia aos 111.716 pontos. E a pesquisa revela que a inadimplência cresceu no país e atinge aí 63,71 milhões de brasileiros. O levantamento é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. E revela que o número de inadimplentes do Brasil teve crescimento de 10,13% em comparação a agosto de 2021. Ainda de acordo com o levantamento, 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativos em agosto de 2022. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 10,13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda segundo o levantamento, o crescimento do indicador anual se concentrou no aumento de inclusões de devedores com tempos de inadimplência de 91 dias a 1 ano. Pesquisa também revela que cada negativado deve, em média, R$ 3.630,64. Pois é, Artemisia, e os bancos são os principais locais de dívidas dos inadimplentes. E sobre o assunto, eu conversei com a economista Denise Cassama, que deu algumas dicas para esses endividados. Com uma taxa Selic de 13,75% ao ano, estabilizada aí pelo segundo mês consecutivo, ainda é uma taxa bastante alta, o que eleva significativamente os juros do mercado, principalmente os juros relativos a multas e empréstimos. Então, não é de se estranhar que uma boa parcela da população se encontra aí em algum grau de endividamento. Se é o seu caso, você que está nos ouvindo, vai algumas dicasinhas. A primeira e mais importante é, se você deve, não ignore, não finja que não tem uma dívida e fale, depois eu vejo. Porque se essa dívida existe, a cada dia que ela vai acontecendo, ela vai aumentando por conta desses juros, até chegar um momento que ela se torna impagável. Então, a partir do momento que você entende que tem uma dívida, você tem que enfrentá-la, porque senão ela só vai aumentar. E aí a segunda dica que eu dou é: vá à instituição credora e negocie. Mas negocie numa situação que você consiga honrá-la. Não adianta também assumir um compromisso levando em consideração todas as despesas correntes do mês e você não consegue honrar essa dívida. Então, parcele numa forma que você consiga honrar o pagamento, mas a partir do momento que você vai na instituição e fala, quero negociar, os juros cessam, né? Porque aí entra o acordo e não entra mais a adição de juros se você estiver honrando esse acordo. E a terceira dica é honrar o acordo realizado, né? Ninguém quer ter essa dor de cabeça, então ignorar uma dívida só faz ela aumentar, e você ter um nome limpo na praça é fundamental para que você possa manter aí o dia a dia das suas contas. Se eventualmente você precisar fazer um crediário, um financiamento, tem que ter o nome limpo na praça aí, certo? E dormir bem, né? Poder dormir bem sem ficar pensando nas dívidas e perder o sono por conta disso. É isso aí.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Interessa a muita gente no Amazonas a decisão tomada hoje pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. O tribunal declarou inconstitucional a paralisação de movimentação funcional de servidores estaduais. Em uma ação do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado, a Justiça disse que as promoções e as progressões não podem parar. O artigo julgado inconstitucional é de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e sancionada pelo governador Wilson Lima. Para a Justiça, o retardamento das movimentações funcionais resultará no acúmulo de despesas, que poderá tornar insuportável o seu pagamento aos cofres do Estado no futuro. Mas permaneceu na lei uma vitória para o Wilson Lima e uma derrota para o funcionalismo estadual. O governador pode continuar adiando o pagamento das datas base e os reajustes salariais dos servidores. 18 horas. 7 em ponto, 18 horas de hoje. Fica por aqui. A gente já agradece a sua companhia, a sua audiência durante essa semana. Artemisa, boa noite. Boa noite, Karime. Sextou para você também, assim como eu disse no início do programa. Obrigada pela sua audiência. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.